En esta videoaula vamos a ver ejercicios diversos con el teorema de Gauss. Algunas figuras fueron feitas usando GeoGebra y Mir. Nuestro objetivo es hacer algunos ejercicios sobre el teorema de Gauss, considerando campos con singularidades. Lembramos do teorema de Gauss, ou do divergente? Seja W uma região sólida, simples, e seja S a superfície fronteira de W, orientada positivamente, com vetor normal para fora. Seja F com componentes F1, F2, F3, um campo vetorial de classe C1, em um conjunto aberto que contenha W. Então, temos que a integral de superfície de F através de S é igual a integral tripla do divergente de F sobre W. Bom, vejamos um exemplo de campo com singularidade. Consideremos um vetor posição R, x, y, z distinto de zero. E o campo F igual a R sobre a norma de R al cubo. Podemos escribir como 1 sobre módulo de R cuadrado y un vector unitario. Lembramos da norma de vector posición. Este tipo de campos obedecen a ley do inverso do cuadrado. Ejemplos de este tipo de campos son los campos gravitacionales, los campos eléctricos, muy usados na física. Derivando a primeira componente, x sobre módulo de R cubo, podemos usar a regra do produto. Derivando em x, vamos ter a primeira expressão. E depois x derivando menos 3 meio, vamos ter a segunda expressão. Isso para x. Depois derivamos para y, vamos ter uma expressão similar. E depois para c. Portanto, a divergência de f vai ser igual a zero. Temos a seguinte observação que fora da origem esse campo é gradiente, gradiente de função potencial 1 sobre norma de R. Campos similares com potência quadrática R sobre norma de R cuadrado também são funções gradientes de funções potenciais. Vejamos o primeiro exercício. Se pede calcular a integral de superfície do campo anterior sobre a parte do paraboloide com C entre 0 e 3, orientado de modo que o vetor normal aponta para cima, terceira componente positiva. Como vimos anteriormente, o campo tem uma singularidade na origem. Esta superfície está aberta, precisamos fechar ela para poder usar o teorema da divergência. Então, consideramos a seguinte possibilidade, entre muitas possibilidades, consideramos a superfície S1, no plano C igual a 0, definida num anel. E a superfície S2 seria um hemisfério norte de uma esfera, de raio 1. Vemos na figura a superfície do paraboloide S, a superfície do hemisfério S2 e o anel no plano C igual a 0, S1. Então, esse que estava aberto, a gente fecha com S1 e S2. Orientamos com orientação positiva, apontando para fora do sólido. S1 e S2. O vetor normal apontando para o centro. A fronteira do sólido será S união S1, união S2. Existem outras formas de fechar S. Poderíamos ter considerado também uma porção de uma esfera no hemisfério sul,
no lugar de C1, un hemisferio azul, no lugar de C2 poderíamos ter considerado uma esfera de raio 1. Bom, então, usando o teorema de Gauss, temos que integrar sobre a fronteira, que é S união S1, união S2, vai ser igual a integrar tripla sobre W da divergência, que é igual a zero, né? Então, para poder calcular a integral sobre S, precisamos calcular a integral sobre S1 e a integral sobre S2. Então, vamos proceder a calcular essas duas integrais. Em S1, que é a parte do anel no plano C igual a zero, né? Vimos que o vetor normal é menos K, apontando para baixo, para fora do sólido, né? Substituindo na expressão de F, né? X, Y, C é igual a zero. X quadrado mais Y quadrado mais C quadrado a 3 meios, aqui C é igual a zero também. Vemos que o produto com menos K dá zero. Portanto, a integral é zero. Na superfície S2, que seria o hemisfério norte de uma esfera de raio 1, o vetor normal é menos R sobre norma de R. Portanto, calculando F, produto escalar com M, vetor normal unitário, F é menos R sobre norma de R cubo. Multiplicamos pelo vetor normal unitário, que é menos R sobre norma de R, e vamos obter menos 1 sobre norma de R quadrado, porque R produto escalar com R é norma de R quadrado. Como a norma de R na esfera é 1, vamos ter igual a menos 1. Portanto, o produto de F.n é menos 1, o que dá aqui a integral menos a área de C2. Como é a metade da esfera, fica menos 2π. Assim calculamos as duas integrais de superfície que precisamos para calcular a integral de S. Vejamos outro segundo exercício. Dice, calcule a integral de superfície do campo vetorial F, dado por esta expressão com denominador x quadrado mais y quadrado. E a superfície S será uma esfera de raio raiz de 2, né? Entre menos 1 e 1. Orientamos com vetor normal, apontando para fora. A gente vê que no denominador temos x quadrado mais y quadrado é igual a zero. Simplesmente se x igual a zero e y igual a zero. Estos são os pontos que estão no eixo C. E fora desses pontos a gente pode calcular a divergência de F. Não é difícil calcular a derivada da primeira componente com relação a x. A regra do quociente menos 2x sobre x quadrado. A segunda menos x quadrado derivada de y quadrado 2y. Terceira unicamente depende de c. Aqui, então a derivada fica 2x1 menos xy. Somando, temos zero. Esse termo 2x cancela com menos 2x. Termo 2x por menos xy cancela com x quadrado 2y. Agora temos aqui outro exemplo de uma superfície que não está fechada. Então precisamos fechar esta superfície evitando o eixo C, né? Então uma possibilidade é considerar o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1 entre C e menos 1 e 1, como vamos ver na figura. Então, o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, ele se intercepta com a esfera justamente no plano C igual a 1 e também no plano C igual a menos 1, formando uma aliança, um anel, um sólido com a forma de anel e superfície, portanto, fechada.
Então, usando o teorema de Gauss, a fronteira do sólido é S união S1, o cilindro e a porção da esfera. Divergência é zero. Portanto, para calcular a integral sobre S, precisamos calcular a integral sobre S1, que seria o cilindro. Parametrizamos o cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, como cos θ, sin θ y c. Θ varía de 0 a 2pi, c entre menos 1 y 1. Calculando vector normal, no es difícil ver que coseno θ, seno θ y 0. Por tanto, f avaliando na parametrização, lembramos que a primeira componente era 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. E neste caso, x cuadrado más y cuadrado é 1. Denominador x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Então, a primeira é 1, a segunda era menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Fica menos coseno cuadrado θ. A terceira componente não interessa porque vamos multiplicar pelo vetor normal. A terceira componente 0. Então, isto dá coseno θ menos seno θ por coseno cuadrado θ. E, consequência, a integral sobre S1 seria integral onde varia C, ou integral onde varia θ, do produto anterior, coseno θ menos coseno cuadrado θ, seno θ. Aqui observamos que em coseno a integral é menos seno, mas avaliando entre 0 e 2π vai dar 0. No segundo termo, coseno cuadrado θ, seno θ, podemos ver como uma função ímpar, né? São funções periódicas do período 2π, então podemos integrar de menos π a π, uma função ímpar, um intervalo simétrico, vai dar 0. Então, a integral sobre S1 é 0, implica que a integral sobre S também é 0. Exemplo 3. Calcule a integral de superfície do campo com denominador x cuadrado mais y cuadrado mais c quadrado, mais um x aqui, um c menos x menos y. E essa é a fronteira do volume cilíndrico, entre menos 3 e 3, orientado com o vetor normal apontando para fora. Bom, da forma df, vemos que podemos colocar o x em um campo F2, né? Expressar F como a soma de dois campos. O campo F2 é um campo de classe C1 em todo R3, e o campo F1 apresenta singularidade na origem, né? Mas calculando a divergência de F1, não é difícil calcular a derivada com relação a x. O x somente aparece no denominador do campo F1. O campo F1 é f sin x. Então, calculando a derivada em x, calculando a derivada em y e calculando a derivada em c, c somente aparece no denominador, obtemos igual a 0. A divergência de F2 é simples de calcular, dá 1. E aplicamos separadamente o teorema de Gauss para F2 sobre S. Vai ser igual a integral sobre ômega da divergência de F2, que é 1. Portanto, temos o volume de ômega. O volume de ômega é o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base, 2π, pela altura do cilindro, que seria 6. Portanto, dá 12π. Então, assim calculamos a integral desse sobre F2. Lembramos que F é F1 mais F2. Então, basta agora encontrar a integral de F1 através de S para terminar. Em F1 sabemos que a divergência é 0. Como tem singularidade na origem, construímos uma superfície S1, que é uma esfera, né, para isolar a origem. E W é a região entre S e S1, como se observa na figura, né, uma esfera dentro do cilindro.
cilindro formado por la tampa superior, ¿no? Superficie lateral y la tampa inferior, ¿no? Los vectores normales están apuntando para fora, ¿no? Na esfera aponta para a origem. Então, aplicando o teorema de Gauss na região W, fronteira de W é S união S1. S1 é a esfera de raio 1. Divergência de F1 é zero. Então, para calcular a integral sobre F de F1 sobre S, precisamos calcular a integral de F1 sobre S1. Na esfera S1 usamos coordenadas esféricas, ¿no? X é cos θ sem φ, y sin θ sem φ, t igual a cos φ, θ vale de 0 a 2π, φ de 0 a π. O vector normal, coordenadas esféricas, menos o rayo al cuadrado, en este caso rayo E1, sin φ y x, y, c, lembrando que x y, c en función de θ y φ, ¿no? Entonces, si avaliamos φ1, la parametrización pelo vector normal N1, lo lembramos de F1 es C sobre x cuadrado más y cuadrado más c cuadrado, que en este caso es 1. Aquí también c sobre x cuadrado más y cuadrado más c cuadrado queda 1. Menos x menos y también sobre x cuadrado más y más c cuadrado igual a 1. Entonces, lembrando también que x, y y c son funciones de θ y φ. Producto con un vector normal, tenemos x, y, c. Haciendo producto escalar, tenemos cx más cy menos xc menos cy da 0. Por tanto, a integral de F1 a través de C1 es 0. Era o que faltaba para calcular la integral de F1 a través de S. Veamos otro ejemplo, ejercicio 4. Aquí consideramos un campo dado por denominador 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16y cuadrado a 3 medios. Y queremos calcular los fluxos a través de la superficie del elipsoide 25x cuadrado más 4y cuadrado más c cuadrado igual a 1. Un vector normal orientado para afuera. DS. Então, o campo novamente tem singularidade na origem. E fora da origem a gente pode calcular a divergência do campo, né? Para simplificar as contas, a gente considera x por a menos 3 meios, onde a é 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16y cuadrado. Então, a componente F1, F2 e F3 se escrevem dessa maneira, usando a regra do produto, né? Vamos ter derivada em x, a menos 3 meios, por x derivada de a menos 3 meios. Va a aparecer a menos 3 medios y el primer termo de esta expresión. Y haciendo la misma derivada del producto en y a menos 3 medios y después en c a menos 3 medios, vamos a estar igual a 0. Bom, para isolar a origem e poder aplicar o teorema da divergência, consideramos um elipsoide que tem a forma 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16y cuadrado, que aparece no campo, no denominador do campo, igual a 1 nono. E W a região entre S e S1, como se observa na figura. Orientamos a frontera positivamente, a frontera de W sería S unión S1. Entonces, usando el teorema de Gauss, lembramos que a divergencia es 0, sería integral de S más integral de S1. Entonces, para finalizar, precisamos calcular integral sobre S1. Con S1 a gente escolheu un elipsoide que tiene la expresión do denominador de F. Botamos un nono aquí, puede ser un 25avo, una cantidad pequeña para
que S1 esté ya no interior de S. Aquí podríamos también considerar una cantidad grande, ¿no? Podríamos considerar una cantidad grande y S1 pasaría a conter S, ¿no? Otra posibilidad. Para simplificar as contas, a gente considera A um sexto, B um nono, C um doceavo, né? O que aparece quando multiplicamos por 9 na expressão do elipsoide S1. Então, multiplicando por 9, vamos ter S1 se escrever nessa forma canônica, né? Podemos parametrizar S1 na forma de coordenadas elipsoidais, né? X a cos θ sem φ, y b sin θ sem φ, C igual a C cos φ. Θ varia de 0 a 2π y φ de 0 a π. Então, calculando o vetor normal, vamos ter esta expresión, algo similar al vector normal de la esfera. Un caso particular sería cuando A igual a B igual a C. Tenemos vector normal de la esfera. Estoy multiplicando F1 una parametrización, pero el vector normal. No es difícil ver que menos 27 ABC sean phi. ¿Por qué? Porque si multiplicamos F en la parametrización, lembramos que el denominador será un nono. Un nono. Que el denominador tenga forma 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16 cuadrado. Entonces sería un nono a 3 medios. Un nono raíz cuadrada de 3 a cubo, un 27, que pasa para un numerador como 27. ¿No? Es un número que aparece aquí. Y multiplicando, ¿no?, que el campo es x, y, c sobre ese denominador. Cuando multiplicamos x, y, c sería esa expresión, la parametrización por coseno θ sin phi. O A, B y C cancelan con los valores que tenemos en la parametrización, ¿no? A, B y C. Y lo que fica es coseno θ sin phi cuadrado más seno θ sin phi cuadrado más coseno de phi cuadrado, que de 1. Son las coordenadas esféricas de la esfera unitaria. Solamente fica, es menos 27 a veces en phi. Sustituyendo los valores de A, B y C, tenemos menos 24 en phi. Calculando la integral de superficie de F1 a través de C1, de menos 24 en phi. Los parámetros varían de 0 a 2π, de 0 a π. Una integración simple da menos pi sobre 6. Integral de menos seno y coseno. Bom, para finalizar, consideremos o exercício 5, seja W um sólido fechado, com fronteira S, que seja uma superfície fechada, regular, conexa, orientada positivamente, orientação normal exterior, e o campo, o conhecido R sobre norma de R a cubo. Então, temos a seguinte propriedade, que a integral de superfície de S, f de R.n de S, é igual a 0, si 0 no está, si a origem no está en W, y el 4π si 0 está en el interior de W. Esa propiedad es parecida a curvas, ¿no? Como vimos en el teorema de Green, el teorema de Stokes. En el primer caso, a curva, a superficie no está envolviendo a origem. En el segundo caso está envolviendo a origem, ¿no? Como vimos en el primer ejemplo. En el caso 1, si 0 no está en W. Entonces, la superficie está fuera da origem. Então, podemos, neste caso, provar que, usando o teorema de Gauss,
que f de r de clase C1 W. Y eso va a dar divergencia de f de r igual a 0. Por lo tanto, la integral es 0, usando directamente el teorema de Gauss. Como segundo caso, si 0 no está en el interior de W, en este caso, por definición, va a existir una bola de rayo A pequeña, contida ainda en W, y f de r va a ser de clase C1 no W menos la bola centrada en la orilla. Como vemos en la figura, orientamos a frontera de W menos B positivamente, como f de r de clase C1 convierte conteniendo W menos B, usando nuevamente el teorema de Gauss. A divergencia es 0, ¿no? Entonces, para calcular la integral de f de r a través de S, basta calcular la integral de f de r a través de C1, la esfera unitaria, ¿no? Mas aquí parece algo similar a un ejemplo anterior. S1 tem vetor normal unitário, menos R sobre norma de R. Y calculando el producto escalar de f de r con n, nuevamente, como el ejemplo anterior, es menos 1. Y por tanto, el cálculo de esa integral va a ser menos área de C1. Aquí tenemos la esfera completa de menos 4pi. Eso permite calcular la integral de f de r a través de S, que sería 4pi. Más 4pi. Muito obrigado.